Não me chame de senhor, pois sou senhora. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Heliogábalo. Provavelmente eu vou falar esse nome errado várias vezes aqui, mas a gente vai falar sobre ela, sim, ela, que foi uma imperatriz romana. Atualmente, né, reconhecida enquanto imperatriz por um museu britânico, que é o Museu de North Hertfordshire. Eu falei certo? Hertfordshire, enfim. Acontece que não é de hoje que a sexualidade e a identidade de gênero de Heliogábalo é discutida entre historiadores, né? E eu vou aqui contar pra vocês, né, fazer um panorama assim bem raso, tá? Raso, conteúdo raso sobre a vida de Heliogábalo. Vamos discutir aqui sobre a identidade de gênero de Heliogábalo e também sobre o posicionamento do museu de North Hertfordshire. Acho que agora eu falei certo. Mas se você não sabe o que está acontecendo, o Museu Britânico de North Hertfordshire emitiu, né, um comunicado de que agora irá tratar a Imperatriz Heliogábalo no feminino, porque decidiram que era o momento, né? Revisando vários textos clássicos, falando sobre a vida de Heliogábalo, falando sobre enfim, como que ela se comportava, né? Analisando o que foi a trajetória dela, todos os escritos que tem sobre ela, o museu, né? Os pesquisadores do museu decidiram que se tratava, sim, de uma mulher trans. Essa discussão, ela já ocorre dentro dos historiadores há muito tempo. Só que agora, em 2023, a gente tem um entendimento melhor do que é a transgeneridade. Então, né, agora que, de fato, fizeram uma justiça aí pra gata e reconheceram o gênero que ela sempre reivindicou em sua vida. Mas eu tenho que dizer aqui pra vocês, tá? Ela não era uma santa, não. Porque geralmente, né, tipo, pelo menos as notícias que eu vi, assim, falando sobre isso, era sempre como uma coisa, assim, bonita, de nossa, olha a Heliogábalo, como ela era legal, nossa, olha a Heliogábalo, olha as vezes que ela se casou, olha só que bonita e tudo. Gente, ela era completamente descompensada. A gata era fora da casinha. Ela era muito fora da casinha, assim, ó. Completamente o quê? Fora da casinha. Se tinha a casinha, ela estava totalmente fora. Todas as partes do seu corpo fora da casinha, porque a bicha causou ali na Roma, tá? Ela causou em Roma. Tudo que ela poderia mexer, assim, ela mexia. E ela é considerada, assim, por muitos, como tendo o pior reinado do Império Romano. Porque ela era realmente, assim, ó, fora da casinha. E a gata causou tanta coisa em só 4 anos, tá? Porque o reinado dela foi curto e em 4 anos deram cabo dela, né? Mas vamos aqui falar direitinho. Direitinho não, de forma rasa, tá? Não é pra vocês usarem esse conteúdo aqui pra vocês responderem prova, não. É pra vocês usarem esse conteúdo pra depois vocês irem pesquisar sobre a vida dela. Porque, como eu disse, isso daqui vai ser o quê? Um conteúdo raso. Aqui no Transmissão a gente tem um monte de conteúdo profundo mesclado com alguns conteúdos rasos. Esse vai ser um conteúdo raso e cheio de deboche, porque aqui na transmissão também a gente sempre joga uns deboches, né? Samantha é o quê? Debochada. Então a gente vai ter umas pitadas de deboche aqui pra deixar as coisas mais divertidas. Até porque a vida dela, esses 4 anos de reinado, a gata se divertiu. Se tem uma coisa que ela fez foi se divertir. Mas vamos lá, né? Primeiro que a Heliogábalo, ela não tinha esse nome Heliogábalo, tá? Ela não era conhecida como Heliogábalo. Quando ela assumiu o trono, né, ela escolheu o nome, porque era muito comum imperadores fazerem isso, né? Quando assumiam ali o império, eles escolhiam o nome pelo qual eles queriam ser chamados, muitas vezes acabavam repetindo nomes e tudo. E o nome que ela escolheu foi Marco Aurélio Antônio. Marco Aurélio Antônio foi o nome que ela escolheu. Então, durante todo o reinado dela, ela foi tratada com esse nome, Marco Aurélio Antônio. Mas, depois que ela morreu, aí começaram a chamar ela de Heliogábalo. E vocês vão entender por quê. E nesse vídeo aqui, eu só vou tratá-la como Heliogábalo, que é como ela principalmente é conhecida, tá? Tipo, porque como eu disse, foi como começaram a chamar ela depois que ela morreu, depois que deram cabo nela.
E esse foi o nome que pegou. Então, assim, é o nome que todo mundo conhece ela, tanto que nas notícias aí que soltaram sobre a transgeneridade dela, só se referem a ela como Heliogábalo, né? Então, vamos aqui tratá-la como Heliogábalo. Mas o nome que ela escolheu foi Marco Aurélio Antônio. E ela assumiu o Império Romano quando ela tinha apenas 14 anos, depois que o imperador Caracalla tinha sido assassinado. E aí, né, depois que mataram a Caracalla, queriam colocar um fulano aí como um imperador, mas a tia de Caracalla, que era também tia-avó de Heliogábalo, resolveu ali colocar Heliogábalo pra assumir o trono, aí teve revolta, aí teve maior confusão, e Heliogábalo assumiu o trono aos 14 anos de idade. Ou seja, a gata virou imperatriz quando ela era só uma adolescente, só uma garota pequena. Mas isso também era bem comum, né? Era bem comum lá no Império Romano. Os imperadores assumiam, assim, com idades muito juvenis mesmo. Isso foi século III, tá, gente? Século III, ano de 218 depois de Cristo, tá? Então foi nessa época aí, ó. Muito tempo, muito tempo. E depois que a Heliogábala assumiu o trono, ela resolveu fazer daquele reinado dela um completo caos. Ela resolveu ser chaotic, não sei dizer se chaotic good ou chaotic evil. Eu acho que chaotic good, mas completamente caótica, completamente. Pra começar, que ela chegou lá já querendo impor sua fé. Porque, né, ela não era só romana, ela era síria. A mãe dela era sírio-romana, então ela tinha, né, essa ascendência síria. E aí ela olhou assim, né, para Deus Júpiter, que é o deus do dia, do céu e do trovão, que os gregos costumavam chamar de Zeus. Enfim, a Heliogábala olhou ali para Deus Júpiter, ou Zeus, se você quiser falar em grego, e falou, tipo, não é o suficiente pra mim, não quero esse fulano aí não. E ela resolveu colocar ali, para adoração acima de Júpiter, Heliogábalo, que era o deus do sol, era um deus sírio-romano do sol, que ele tava ganhando um pouquinho de espaço ali no Império Romano, e aí ela pegou e resolveu colocar ele no panteão, acima de Zeus, e além disso, ela obrigou as pessoas a cultuarem ele. Ela obrigou membros importantes ali do governo romano a venerarem, a participarem de rituais de adoração a Heliogábalo. E aí foi por isso que depois, né, que mataram ela, começaram a chamar ela de Heliogábalo. E era, enfim, né, foi o nome pós-mortem, assim, e o nome do qual ela ficou conhecida. Justamente porque ela tentou ali substituir Júpiter, que era o deus supremo de tudo, por Heliogábalo, que era um deus de fora. Já começou causando o quê? Com os religiosos. E ela causou muito com os religiosos, porque, né, como eu disse, ela fazia o povo ir lá e cultuar Heliogábalo em uns rituais, assim, completamente fora do que era esperado ali da galera romana. A gata fez uma. Ela se circuncisou, sabe? Então, ela era circuncisada porque ela quis se submeter à circuncisão e tudo. Então, assim, ó, já começou causando na fé, já começou causando na fé do povo. Mas ela não parou nisso porque se tinha uma coisa que a Heliogábalo gostava, era de fazer uns negocinho ali, sabe? Uns negocinho mais 18. Ela gostava de dar umas sentadas e que sentassem nela também, provavelmente, né? Mas enfim, ela gostava de fazer um sexo e isso foi um grande problema ali. Quando a gente fala de Império Romano, a gente fala bastante sobre sexo porque sexo era uma coisa muito presente nas culturas romanas antigas, né? Nas culturas gregas também. E era presente o sexo entre dois homens ou entre duas mulheres, não era só um sexo heteronormativo. Mas a Heliogábalo, ela ia além, porque ela gostava muito de sexo, gente, assim, muito mesmo, muito mesmo. Eu já disse que ela gostava muito de sexo, então. A gata se casou 5 vezes. A gente tem o nome oficial de 3 esposas dela, né? E tem ali também, tipo, uma cerimônia que ela fez com um cara, né? Que ela se casou com esse cara que era um atleta, mas não foi assim tão oficial, né? E também depois ela se casou
com um ex-escravo, que depois eu vou falar melhor sobre ele. Mas o ponto é que ela teve 5 casamentos. E isso já foi uma coisa assim, né, que o povo já ficava, meu Deus do céu, porque, né, a gata nunca tava toda hora se casando, e aí terminava com uma e voltava com a outra, aí ficava num fuzuê assim, né, então já tinha isso que era instável pro povo, que era muito casamento de uma vez. Mas além dos casamentos, ela tinha muitos amantes. E ela aceitava muitos favores de, sabe, dos machos ali. Os machos vinha, ela aceitava uns favores ali deles, e eles eram tudo pretendente a amante dela. E muitos eram de fato amantes dela. Ela vivia dando por aí. Vivia se engraçando com os machos. E ela fazia isso. Bom, né? Quando ela iria fazer isso, quando ela iria sair pra se engraçar com os machos, ela passava bastante maquiagem, principalmente nos olhos, ficava bem bonita, vestia umas roupas femininas assim, bem roupa de piriguete da época mesmo, sabe? E ela colocava umas perucas assim, bem belíssimas. E dizem os boatos, né? Aí são boatos, pode ser que os boatos tenham sido exagerados pela galera que veio depois dela pra tentar queimar mais ela, né? Mas dizem que a gata, ela ia pros bordéis desse jeito e ficava lá na porta, assim, dos quartos dos bordéis, esperando os machos. Quando eles vinham, é isso mesmo, ela se prostituía. E dizem que ela se prostituía, inclusive, dentro do palácio, né? Que ela levava ali os machos e dava pra eles no palácio, assim, toda vestida com coisas típicas da feminilidade ali na época do Império Romano, tanto de vestimenta, quanto de maquiagem, quanto de perucas, né? Então, ela sempre tinha assim essa coisa assim de se vestir com indumentárias femininas. E além disso, ela também pedia para que tratassem ela no feminino, que inclusive isso foi o que mais foi levado em conta para que o Museu de North Hertfordshire classificasse ela enquanto uma mulher trans. Ela pedia para ser tratada no feminino. Ela pedia para chamarem ela de senhora, pois ela não era um senhor. Ela era uma senhora. E ela falava desse jeito mesmo. Não me chame de senhor, pois eu sou senhora. Ela exigia que o povo chamasse ela no feminino. Diva nisso daí. Nisso daí a gata era diva. Ah, e nas questões sexuais também eu acho que eu apoio. Eu apoio ela. Acho que a gente seria, assim, confidentes. Eu não iria pros rolês dela, não. Provavelmente não iria, não. Mas a gente seria confidentes. Seria o caralho, porque ela era completamente assim, ó. Ela também foi responsável, né? Falando de uns termos assim mais políticos, ela também foi responsável por desvalorizar o dinheiro, porque ela, sabe, a moeda, ela misturou a prata, então ela diminuiu um pouco da pureza ali da prata, o que desvalorizou o dinheiro romano. Então, assim, ela também fez umas merdas, assim, sabe? Umas merdas políticas, além da vida sexual conturbada dela, além dos inúmeros amantes dela. Bom, ela também enfiar um deus ali no panteão também é uma coisa política, né? Muito séria ali quando a gente fala dessa época, assim, século III e tudo, né? O Estado não era laico. E bom, como eu disse, ela foi casada com no mínimo 3 mulheres e teve 2 machos aí que foram mais oficiais, assim, na vida dela. Na verdade, pelo que dizem, tiveram muitos machos na vida dela, né? Muitos machos nesses 4 anos de reinado, mas tiveram 2 ali que parece que foram 2 pelos quais ela se apaixonou. Um deles, ela inclusive fez uma cerimônia de casamento, assim, né? Que era um atleta. E tem também o que era ex-escravo. O nome dele era Hércules. Não Hércules, Hércules. E o Hércules, ele era um escravo que acabou, né, virando cocheiro dela, né? Porque, enfim, escravo não tinha vontade própria, né? Como vocês bem sabem. Então, eles ficavam, assim, enfiando os escravos para várias funções diferentes, mudando de senhor e tudo. E nisso, o Hércules acabou virando cocheiro da Heliogábalo, né? E ela se apaixonou pelo Hércules. Ela ficou louca pelo Hércules, ela ficou assim muito, muito apaixonada mesmo. E ela, né, tirou ele da escravidão, então ele acabou virando um ex-escravo por causa dela, né?
E ela, tipo, ficava ali de amores com ele. Dizem que ela se casou com ele, que ele seria um desses 5 casamentos dela, né? Seria o último dos 5 casamentos dela. Mas também não tem muito registro, assim, de que de fato ocorreu uma cerimônia. Mas ele era um macho porque ela era muito apaixonada. Ela gostava muito dele mesmo. Ela ficava andando pra cima e pra baixo com ele, sabe? E colocava ele do lado dela, assim, no trono, sabe? Então, tipo, tinha ali o trono onde ficava quem era o quê? A imperatriz, que era casada com ela, ou o imperador, que seria casado com ela, e ela colocava o Hércules ali. Galera ficou muito revoltada com isso. A guarda ficou muito revoltada com isso, o Senado ficou muito revoltado com isso, e a população também ficou muito revoltada com isso. Porque como assim você pegou um cocheiro que era um escravo, pra tornar ele o quê? Uma figura de um imperador, entre aspas, né? Porque provavelmente não teve oficialização assim do casamento. Mas como assim você ousou fazer isso? Como você ousou fazer isso, sua vagabunda? Não bastava tudo que você já tinha causado, você ainda pega um cara que era escravo e transforma ele em uma figura de poder assim, o povo ficava revoltado, mas ela não tava nem aí, não. Ela continuava com o macho porque ela era apaixonada ali com ele pra cima e pra baixo. Aqui eu preciso fazer um disclaimerzinho, assim, tá? Porque a gente não tem como saber o quão que ele era recíproco a ela, né? Nessa questão, assim, de querer de fato estar naquela posição. Porque lembrando, ele era subalterno a ela, ele era um escravizado, sabe? Ele era um escravo dela até o momento em que ela tirou ele desse posto de escravo. Então, não tem como a gente ter tanta certeza assim se de fato isso foi uma história de amor bonita e tudo ou se ele tava lá porque ele se sentia pressionado a estar com ela, né? Se ele se sentia pressionado a atender os pedidos dela, não tem como a gente saber isso, tá? Não tem, não tem. Então também preciso fazer aqui esse disclaimer. Mas o ponto é que ele é considerado, assim, o grande amor da vida dela, né? Tanto que ela deixou tanto o reinado dela, assim, em xeque, né? Ameaçado e insistiu em colocar ele ali junto dela e tudo, né? Só que aí nisso ela acabou ficando totalmente isolada, né? Tipo, a galera já não curtia muito ela. Ela tomava umas decisões meio doidas, assim, do nada. Enfiava um deus ali que ninguém queria, né? Então impunha uma fé que ninguém queria. Ela também ainda ia lá e ficava toda hora causando. Toda hora tinha um escândalo sexual envolvendo ela e tudo. Então tudo isso foi fazendo ela ficar isolada, principalmente quando ela pegou esse cara que era escravo e transformou ele nesse símbolo ali, nesse imperador, entre aspas, ali junto dela, né? Então, isso foi deixando ela completamente isolada politicamente, né? Como eu disse, a guarda não gostou disso, o Senado não gostou disso e a população não gostou disso. O que acontece quando você perde todo esse poder político? A galera pega a panela e começa a bater na rua pedindo seu impeachment. Bom, isso em 2016. Mas quando a gente fala ali de 222 depois de Cristo, no século 3, a gente tá falando, né, de uma coisa assim mais pesada. A galera queria ela morta mesmo. E aí nisso, aquela tia-avó dela, sabe? Que fez todo o rolê, que fez toda a revolta ali, toda, enfim, o fuzuê para que a Heliogábalo fosse, né, de fato, é, enfim, imperatriz. Essa mesma tia começou a conspirar para que a Heliogábalo fosse destituída do posto de imperatriz. Aí essa tia foi convencer a Heliogábalo a colocar um primo dela ali, que tinha 13, acho que era 13 anos que ele tinha na época, assim, como o sucessor dela, né? E a Heliogábalo, de primeiro, ela aceitou, assim, só que depois ela começou a ver que ela tava ficando isolada e começou a perceber que estavam armando a casinha pra ela, né? Que ela iria perder o reinado dela logo, logo. E ela começou ali a inventar uns negócios, né? Tentou, ela destituiu esse primo dela, né? Que o nome dele, qual era o nome dele mesmo? Alexandre Severo. Ela foi e pegou e começou e tirou todos os títulos que ela tinha dado ao Alexandre Severo, então ela tirou ele como sucessor. Ela começou a querer queimar ele. Parece que ela tentou matar ele algumas vezes também. Eu falei que era fora da casinha, né? Eu falei. E aí ela tentou, tipo, de todas as formas fazer com que ele
né, com que o povo não gostasse mais dele, porque ela viu que ele estava tendo um apoio popular também, porque o povo odiava ela, né? Então, ela foi e tentou de todas as formas, inclusive inventou que ele estava para morrer, que ele estava doente, que ele estava com o pé na cova. O povo ficou revoltado quando ela falou que ele estava com o pé na cova, e aí a galera foi e exigiu que ela levasse ele, né? O povo, o Senado e a guarda, né? Principalmente o Senado e a guarda, né? Exigiram que ela mostrasse o primo dela, né? E aí ela foi e aceitou e foi lá e mostrou, foi ela, né? E levou o primo dela lá junto também pra mostrar ele, né? Mostrar a cara dele, que o povo já achou que ela tinha matado ele. Enfim, mostrar que ele tava vivo e tal. E aí, nisso que ela foi mostrar ele, aí a galera foi e falou: Minha filha, chega também. E quiseram ali matar ela. Aí ela tentou fugir. Aí ela entrou numa barca. Mas aí acharam ela. E aí ela não teve como escapar. E ela foi esfaqueada e decapitada. E a mãe dela ali tava junto dela. A mãe dela abraçou ela. Enfim, aí morreram as duas, assim. Esfaqueadas, ela e a mãe dela. E decapitadas. Ela é a mãe dela. E assim, né, naquela época o povo não só matava, né? O povo fazia um, um, um inferno, assim, com o corpo do povo que matava. Então, saíram arrastando o corpo delas, assim, né? Tipo, pelas ruas, pra mostrar que estavam mortas. E aí depois, né, não se sabe o que foi feito com o corpo da mãe dela, mas o corpo dela, o corpo da Heliogábalo, foi jogado no rio e pronto, né? Tchau e bênção. E aí o Alexandre Severo, ele assumiu o posto de imperador da Roma. E isso foi em 222 depois de Cristo. Então assim se encerrou o reinado de Heliogábalo aos 18 anos de idade. E bom, depois que ela morreu, aí deram o nome dela, né, de Heliogábalo e tudo, e foi o nome pelo qual ela ficou conhecida. Porque lembrando, ela era conhecida como Marco Aurélio ali na época, Marco Aurélio Antônio, na época em que ela estava reinando, né? Nesses 4 anos, assim, desse breve reinado dela. E muitos historiadores meteram o pau nela, assim, ao longo do tempo, né? Porque, tipo, eles pegavam esses relatos e achavam um absurdo. Aí viam o que os outros também falaram dela, os sucessores dela, né? Que iam também fazendo a caveira dela e tudo mais. E a gata é muito mal falada. Como eu disse, ela é considerada por muitos como o pior governo do Império Romano, né? Então ela é tida ali como a pior imperatriz, né? Juntando imperatrizes e imperadores, né? Ela é considerada a pior de todas. A pior, a pior. E assim, falam dela com tanto desdém, como se ela fosse uma mancha no Império Romano, que assim, já descreveram ela como alguém que abandonou a si própria para se entregar aos prazeres da carne e à agressividade e tudo, né? E também já disseram que o nome dela tá gravado acima de todos os outros imperadores, mas não pela sua glória, e sim pela sua vida inefavelmente repugnante. Você já viu alguém ser classificado assim como tendo uma vida inefavelmente repugnante? Eu achei chique, tá? Eu achei chique. Mas é assim que ela é conhecida, tá? É assim que ela é conhecida. Mas agora, né, as pessoas, elas têm revisto muito, porque, como eu disse, transgeneridade, por mais que seja algo que sempre existiu, tá? Desde que o ser humano virou um ser humano, desde Homo sapiens, sabe? Desde que a gente começou a ter consciência de nós mesmas, a gente tem o fenômeno da transgeneridade ocorrendo nas civilizações. Existem inúmeros registros de pessoas trans, assim, ao longo do mundo, assim, ao longo da existência humana. Mas o entendimento a respeito de transgeneridade, ele veio só muito tempo depois, né? Então só agora que as pessoas estão olhando para essas figuras históricas trans com um olhar mais assim de carinho, estão começando a pensar mais sobre o que poderia ser falado dela simplesmente por preconceito. Talvez ela nem se prostituísse, talvez ela só tivesse uma vida sexual muito louca assim, mas talvez nem fosse prostituição também, mas colocaram ela como sendo prostituta. Podem ter aumentado muita coisa, assim, da vida dela, né? Então, hoje em dia, os pesquisadores tentam olhar, assim, com um pouco mais de cuidado e de carinho. Ah, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que tem, assim, uns escritos, né, de que na época do seu reinado, ela inclusive não só se classificava enquanto senhora e exigia que as pessoas tratassem ela no feminino, né, e também usava roupas femininas, adereços, indumentárias femininas e bastante maquiagem feminina,
Como parece que a gata também, ela tava, assim, oferecendo muito dinheiro e tudo pra algum médico que conseguisse fazer uma redesignação sexual, algum médico conseguisse transformar o pênis dela em uma vagina. Então parece que até isso ela tava indo atrás, mas naquela época, né, era impossível com a medicina daquela época, né, algo que hoje em dia já é totalmente possível, tanto que eu mesma, né, já fiz essa cirurgia, me endividei, tô fodida financeiramente, mas tem uma buceta, né? Então parece que até isso a Heliogábalo queria ter. E durante muito tempo foi muito discutido sobre a identidade de gênero dela, né? Muitos historiadores falavam que se tratava de uma mulher trans, ainda mais que, né, gente, ainda tinha isso, ainda queria fazer uma cirurgia de designação sexual, então era muito óbvio que era uma mulher trans. E muitos outros historiadores falavam que não, que era só, tipo, um cara mesmo que era bissexual e era degenerado, porque sempre tinham que colocar esse adjetivo também. Sempre que vai falar sobre pessoas LGBT, tem que ter uma degeneração no meio, né? Então tinha essa discussão muito grande acontecendo, e essa discussão, ela continua até hoje, tá? Não é porque o Museu Britânico de North Hertfordshire decidiu que vai começar a respeitar a identidade de gênero dela, que isso virou um consenso entre todos os museus, entre todos os historiadores, não. Então isso ainda tem uns aí que ficam resistindo, né? Mas eu achei interessante que, pelo menos, né, um dos museus, assim, um museu já começou a reconhecê-la enquanto uma imperatriz. Porque, de fato, o que tudo indica, ela era uma imperatriz, né? Ela queria ter uma pepeca. Ela falava pra todo mundo tratar ela no feminino. Ela usava um monte de indumentária feminina sempre que ela podia. Tudo indica que era uma mulher trans. E quando o Museu de North Hertfordshire foi anunciar que iria começar a tratá-la no feminino, né? Iria começar a tratá-la como uma mulher trans, né? Como uma imperatriz que foi uma mulher trans, eles disseram o seguinte, que eles vão tratar disso da forma mais educada e respeitosa e sensível, né? A identificação de pronomes para pessoas do passado. Então é bem possível que daqui a algum tempo a gente passe a ver também outras figuras históricas sendo revistas como pessoas trans de acordo com os pronomes que elas, né, reivindicavam, de acordo com a forma como elas se vestiam, a forma como elas se apresentavam perante a sociedade, tudo. Pode ser que a gente veja isso acontecendo com outras figuras também, porque tem várias assim que as pessoas discutem, né, que os historiadores discutem se eram ou não pessoas trans. Heliogábalo não era a única, certamente não era a única. Então, quando você vê aquela galera hétero, cisgênero, que é totalmente transfóbica, ficar colocando aqueles memes, assim, completamente tontos, sabe? De que quando acharem o corpo de uma mulher trans no futuro, vão olhar pra estrutura óssea e falar que era um homem. Então, não vão, porque a gente tem várias outras formas de aferir que uma pessoa é uma pessoa trans, que não seja só ver a estrutura óssea ali daquele cadáver. A gente tem as indumentárias com as quais aquela pessoa foi enterrada, a gente tem escritos, registros, né, sobre a vida daquela pessoa, a gente tem lápide, a gente tem aquilo que foi colocado junto dela quando ela foi enterrada, né? E por aí vai. Então existem muitas formas de historiadores aferirem se aquela pessoa ela se identificava com determinado gênero. E hoje em dia, né, que a gente tem um respeito maior sobre identificações de gênero das pessoas, a gente consegue também ter um respeito maior por essas figuras. Pelo menos um respeito no que tange a autoidentificação que elas tinham enquanto vivas. Então, assim, né, o Museu de North Hertfordshire tá aí pra mostrar que esse meme desse povo é completamente burro. E nem precisava dessa decisão desse museu, né? Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso vai olhar pra um meme desse e ver que ele é completamente burro. A não ser que essa pessoa esteja banhada sobre o viés da transfobia. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Me digam aí o que vocês acharam desse vídeo. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam. O que vocês acharam da Heliogábalo, que adorava ficar causando ali em Roma, completamente fora da casinha, descompensadíssima. Comentem aí o que vocês acharam dela. Não se esqueçam também de vocês deixarem o like de vocês, porque isso ajuda o YouTube a disseminar o meu conteúdo por aí. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Não usem esse material unicamente como fonte para vocês responderem nada em provas. E a gente se vê na próxima. Até mais.